Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aqui iniciando mais um dia do nosso momento do Evangelho Diário. Momento esse em que todos nós nos reunimos aqui com o nosso coração e o nosso pensamento em Deus, nosso amado Pai. Então sejam muito bem-vindos. Deixo aqui para nós o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também sejam muito bem-vindos. Meus amados irmãos, hoje eu gostaria de convidar a todos nós para iniciarmos este momento de reflexão com uma prece destinada a nosso amado Jesus. Com esta linda pintura do Cristo, a qual nós já estamos familiarizados, eu convido para tranquilizarmos o nosso coração. E eu convido para fecharmos por alguns instantes os nossos olhos da vida material. E neste momento, vamos agradecer ao Cristo por mais um mês que está iniciando. Jesus, divino amigo, rogamos ao Senhor a tua proteção por esses novos dias que estão por vir em nossa vida. Nós te pedimos, Jesus, as tuas bênçãos. Nós te pedimos o teu acolhimento. Nós te pedimos que o Senhor possa iluminar os nossos passos, para que nós possamos tomar sempre o caminho certo. Mestre Jesus, que o Senhor hoje desça todo o teu amor em todos os lares da nossa fraterna humanidade, acalmando os corações que estão aflitos, tranquilizando aqueles que se encontram em meio aos problemas e concedendo o bálsamo da paz no coração de todos nós que enfrentamos dificuldades no dia a dia. Ensina-nos, Jesus, a manter a paz dentro da alma, quando no mundo só encontramos aflições. Ampara-nos, Cristo. Protege-nos com o teu imenso amor e seja conosco a cada novo dia, e que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras destinadas a Jesus, para a gente buscar essa paz dentro de nós, essa paz que deixa a nossa alma mais tranquila, a nossa alma mais serena. Então, é como a prece destinada ao Cristo, do Cristo, buscando essa tranquilidade, essa serenidade, que eu convido a todos para hoje nós darmos sequência aqui à nossa história do livro Boa Nova. Lembremos que estamos exatamente naquele trecho da história em que Simão, o Zelote, está incomodado com a idade dele, achando que por ele ser mais velho, ele não tem condições de servir a Jesus. Então Cristo vai delicadamente o instruindo de que a idade no corpo é passageira, mas o espírito é eterno e que não importa a nossa idade no corpo, todos temos em algum momento uma condição para fazer o bem, para viver o amor, para servir a Deus. Então, Jesus vai
delicadamente passando esses ensinamentos para Simão Zelote e também para todos nós. Só que chega um momento da história em que, após ouvir todos os esclarecimentos do Cristo, Simão ele ainda irá novamente perguntar a Jesus. Ele dirá ao Cristo: a verdade, Senhor, é que eu me sinto envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que me obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina sã. Simão Zelote diz: Jesus, eu estou com medo de não dar conta. Eu não me sinto forte o bastante fisicamente para essa jornada. E se algo acontecer? E se eu não der conta? Eu acho interessante que por trás dessas dúvidas de Simão Zelote, ele traz um pouco sobre a preocupação com o que pode acontecer. Aquela famosa preocupação, mas e se eu não der conta? Mas e se eu não aguentar? Mas e se acontecer o pior? E eu penso que quantas vezes na vida, no dia a dia mesmo, nós estamos com os pensamentos muito parecidos com o de Simão Zelote. Às vezes a gente tem algo importante para fazer, ou a gente tem algo que a gente precisa fazer, e ficamos exatamente com um pensamento igual dele. Mas e se eu não tiver forças para fazer isso? E se eu não der conta? E se não der certo? Olha como que o pensamento dele é com referência ao medo do futuro, dele não dar conta do que pode vir a acontecer no futuro. E essas preocupações, elas dominam tanto, mas tanto a nossa alma, que a gente começa a ficar agitado, que a gente começa já a prever tudo de pior que pode acontecer. E muitas vezes a gente desiste do que a gente precisava e do que a gente gostaria de fazer por medo de não dar conta. Simão Zelote estava quase desistindo aqui, dizendo: mas Senhor, eu não tenho forças para tudo isso, e se eu não conseguir? Ele estava quase desistindo de algo que ele queria, porque ele achava que ele não ia dar conta, porque ia ser difícil demais. Será que conosco isso já aconteceu? O medo de não dar conta nos fez desistir antes mesmo de tentar. Antes mesmo de tentar. Porque a nossa mente, ela cria cenários de tudo de pior que pode acontecer, que a gente já desiste antes de tentar. Só que tem um detalhe, a nossa mente ela cria hipóteses, ela cria sugestões de tudo que pode dar errado. Não significa que isso vai acontecer. Longe de acontecer. Quantas vezes todos os cenários catastróficos e do pior que poderia acontecer, que a nossa mente criou, realmente aconteceu? Acredito que nunca, quase nunca. A gente sempre pensa no pior de tudo, mas isso não acontece. E acreditando mais fielmente nas ideias catastróficas da mente, a gente prefere acreditar nessas ideias catastróficas de que a gente não dá conta, de que não vai dar certo, do que trabalhar nossa fé de que a gente consegue. Olha isso, meus irmãos. Nós preferimos
acreditar nas ideias de tudo de pior que a gente não dá conta, de que não vai dar certo, de que a gente não vai conseguir. A gente prefere acreditar nisso do que acreditar na fé com Jesus. Na fé de que vai dar certo, de que a gente dá conta. Se que apareceu isso para a gente fazer, ou aquele compromisso, é porque Deus vai nos dar força. Mas a gente também precisa querer dar esse passo. Ao invés de desistir tão rapidamente, de fugir da situação, tentemos. Aurimos fé para isso. Onde está a nossa fé? Nesse momento, Jesus, ouvindo esse temor de Simão, ele vai trazer palavras de esperança para ele, para ver se restaura essa fé no coração do apóstolo. E Cristo diz: escuta, Simão, por acaso você acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem o trabalho dos que agora estão envelhecendo? Jesus diz para Simão Zelote: Simão, você acha que os jovens de amanhã, eles vão conseguir fazer alguma coisa sem o trabalho árduo dos que estão envelhecendo hoje? Ou seja, os jovens precisam de você, Simão. Os jovens precisam do trabalho dos mais velhos. E Jesus traz isso como uma esperança, dizendo: você consegue. E Cristo, nesse diálogo aqui com Simão Zelote, diz: Simão, vai, esclarece os mais jovens, seja exemplo, ao invés de desistir tão rápido. Seja exemplo para os mais jovens. Esclarece eles, traga a sabedoria que eles ainda não possuem e que a experiência da vida já te concedeu. Esclarece eles. E Simão, ouvindo tudo isso, ele vai aurir exatamente aquela fé dentro de si, mostrando que todos nós, naquele momento que a gente acha que não dá conta, que não consegue, que não vai dar certo, a gente precisa ter uma conversa com Jesus. Precisamos conversar com Cristo. Na hora que a gente pensar que a gente não vai dar conta, que não vai dar certo, silencia, tira alguns minutos e conversa com Jesus. Igual Simão Zelote procura ele para dizer: eu acho que eu não dou conta. Eu não tenho força para isso. Eu estou com medo, Jesus. Vamos ser sinceros com Cristo. Eu estou com medo de fazer isso. Eu estou com medo de realizar aquilo. Eu estou com medo de não dar conta. Estou com medo de ser fraco e não conseguir realizar o que eu tanto preciso. Conversando com Jesus, o esclarecimento virá para o nosso coração. A fé que nos falta ser reerguida aqui dentro. Conversemos com Cristo. Ele trará esclarecimentos para nós, assim como ele trouxe para Simão Zelote. E depois dessa conversa com Jesus, aí vai chegar o momento de Simão Zelote viver o que o Cristo esclareceu ele. E amanhã, na sexta-feira, eu convido a todos para vermos o que vai acontecer com Simão Zelote, que ele vai precisar ali viver o que Jesus acabou de falar com ele. Hoje, eu deixo essas palavras aqui para nós de esperança, de força, para a gente buscar sempre ao Cristo nas horas difíceis e que a gente está duvidando que a gente dá conta. Porque Jesus restaura a nossa fé e nos concede a força para todos nós fazermos o que precisamos em nossa vida. Confiemos em Jesus, as nossas dores, os nossos medos, as nossas dúvidas. Hoje, com essas palavras, eu encerro o nosso evangelho.
que é o Evangelho da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.